Bom, vamos lá, né? Doutor Raul do Vale, é uma alegria estar com você aqui. Raul é um amigo de longa jornada no campo socioambiental, advogado, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com um mestrado em Direito Econômico, também pela Universidade de São Paulo. A gente começamos quase juntos aí a carreira, eu um pouquinho antes, mas ele na sequência, também foi advogado voluntário na SOS Mata Atlântica, onde eu era também advogado na SOS Mata Atlântica. Depois foram 14 anos, Raul, no ISA, 14 anos no ISA. 14 anos no Instituto Socioambiental, dos quais pelo menos 6 ou 7 como coordenador do Programa de Política e Direito Socioambiental do ISA. Depois ele passou um tempo nos Estados Unidos como fellow, né? American University, é isso? Foi. Era do Humphrey Fellowship programa. Legal. E aí eu fui resgatá-lo lá nos Estados Unidos para ele ser o nosso consultor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, onde ele ficou por uns 2 ou 3 anos, 2 anos, se não me engano. E na sequência foi trabalhar com o WRI nessa agenda de restauração florestal, mergulhou nessa agenda. Aliás, foi uma das pessoas que participou ativamente na redação, né, meio que ghostwriter assim do debate do Código Florestal ali, junto com o senador Hollenberg, o senador lá do Acre, como é o nome Jorge dele? Viana. Jorge Jorge Viana. Viana, né? Participamos muito juntos aí nesse processo todo do Código Florestal e depois resolveu trabalhar para tentar implementar o Código Florestal, né? E aí mergulhou nessa agenda de restauração florestal, alguns anos no WRI, foi diretor no WWF de política pública, também durante alguns anos, e agora está aí num movimento muito legal, que é com essa startup Sanctus, que quando eu ouvi o que eles estão fazendo, eu penso que é realmente uma revolução, né? Em termos de colocar em prática o que a gente fala há décadas, né? Como um grande desafio para a agricultura familiar na Amazônia. São mais de 1 milhão de famílias na Amazônia hoje, entre assentados e agricultores familiares, né? E aproximadamente 30% em média do desmatamento na Amazônia ocorre em áreas de assentamentos, além da degradação, incêndios, né? E obviamente que é uma população que não faz isso por amor ao crime e à infração ambiental, mas em grande parte, há exceções, é óbvio, né? Mas por uma ausência de política pública efetiva que dê condição de sustentabilidade. Então, acho que e quando eu conheci aí um pouco do trabalho do Raul, eu falei, Raul, na nossa jornada aqui, são mais de 150 líderes nesse segundo ciclo, no primeiro foram 111, né? Falei que a mim parecia, do que eu já tinha ouvido e conhecido, né, uma experiência realmente super revolucionária e que tem tudo para dar certo, né? Inclusive com metas ousadas aí de chegar a 50 mil famílias em não sei quantos anos, 10 anos, uma coisa assim. Mas aí você vai falar disso, então quero agradecer você ter aceito aqui o nosso convite. Muitas pessoas registraram interesse em participar, mas como a gente teve que mudar a data, alguns não puderam. Mas a gente está gravando aqui, né, Solange? E isso vai ser depois compartilhado com todo o grupo, né? Uma alegria estar contigo aqui. A ideia aqui, assim, é a gente não se alongar muito, até umas 9, 9h15, se você puder um pouquinho mais, mas ter um momento de fala seu. Eu sei que você convidou o Max, né? Que está aí também, se depois você quiser apresentá-lo, para apresentar aí o projeto que vocês estão desenvolvendo, e a gente ter aí uns 20 minutos, meia hora para interagir, tá bom? Gratíssimo aí, muito bem-vindo com vocês, Raul do Vale. Obrigado, André. Bom dia a todas e todos aqui. Estou aqui, já fui apresentado pelo André, estou aqui com o Max Miller Ferreira, que é um fera da restauração florestal no Brasil inteiro aí, é um dos gênios disso daí, trabalha comigo lá na Sancto. Então eu trouxe ele aqui para fazer parte do bate-papo, ele quem tem liderado
muito das atividades de campo, né, da Sancto, então a gente vai poder aprender muito com ele. Eu tenho aprendido muito com ele aqui. Eu vou fazer uma apresentação breve, então, André, para poder apresentar o trabalho da Sancto e tudo mais, né? Obviamente, né, vocês podem, algumas coisas de dúvida, interrompendo, depois, eu acho que uns 20 minutos eu abro e a gente pode conversar e tirar dúvidas, aí bater esse papo mais aberto, né? Eu, só para complementar minha apresentação, eu tenho atualmente, estou trabalhando como consultor na área socioambiental, né? Tenho meu escritório de direito socioambiental, e estou trabalhando como, né, diretor jurídico e de relações institucionais da Sancto, né? Tenho também outros trabalhos, não só na Sancto, mas, né, tenho dado essa força para a Sancto, que é uma startup que começou a trabalhar na prática no ano passado. Ela foi idealizada no ano de 2023, final de 2023. A partir de maio do ano passado, começou a se montar a equipe e tudo mais, e os trabalhos de campo, propriamente dito, começaram no finalzinho do ano passado, né, no segundo semestre do ano passado. Então, a gente tem agora mais ou menos um ano de começo de trabalho de campo. O André, me permite compartilhar a tela aí, por favor? Então, enquanto você faz isso, os fundadores da Santos são dois fundadores, tá? Então, é uma startup. São duas pessoas que não vinham da área ambiental. Um vinha da área financeira, tinha inclusive criado um unicórnio aqui no Brasil, na área de logística, e decidiu, né, deu um tempo e decidiu investir seu tempo, conhecimento, né, energia para tentar resolver um dos grandes problemas da humanidade, que é a questão climática, né? Então ele estudou, pensou, não sei o que podia fazer, e chegou à conclusão de que queria criar algo parecido com a Sancto, que eu vou explicar para vocês. E ele se juntou também com outro rapaz, o Henrique, que vinha da área de consultoria, engenheiro, também trabalhava né, muito mais próximo do mercado financeiro, mas que tinham também esse desejo, né, de empreender, né, com um empreendimento sustentável. Raul, você já está E aí? conseguindo compartilhar aí? Não, Eita, não. Espera aí que é só é que está aqui fazendo você isso. desativou. Espera aí. É porque não sou eu que estou comandando isso aí, não. É a Solange que abriu a sala e E achei que ela ela fosse, saiu? achei que ela fosse continuar por aqui. Só um instante. Então, podia aproveitar aqui, dado que vai ter esse tempo. Max, você quer se apresentar um pouquinho aí? Tá no mudo. Ah, Sim, vai. agora eu tô aqui. Muito obrigado aí, gente. Raul, André. Como o Raul falou, eu tô tocando mais a parte de campo lá. Eu sou um híbrido entre ambientalista e do agro, assim, técnico agrícola e ecólogo, aqui pela Universidade de Brasília. E sempre trabalhei um pouco com esse mix, assim, de recuperação do agroecossistema e do sistema natural, né? Na Santos a gente está fazendo um pouco disso. Nos últimos anos eu foquei bastante em estudar regeneração natural e semeadura direta de nativas, muito trabalho junto com o ISA, com a TNC e com outras organizações. E mais recentemente eu estava migrando porque eu estava muito afim de plantar árvore em pastagem. É uma sina que eu tenho desde jovenzinho. Cresci em fazendas cheias de árvore no pasto, o gado vivia super bem. E inicialmente, quando a gente chegou na Sancta, esse não era um foco, mas esse agora vai virar um super foco. Então, gosto muito dessa parte de integrar a restauração ecológica com a recuperação de agroecossistemas, né? Seja esses mais convencionais até os mais biodiversos, tipo sistemas agroflorestais. Então, na Sancta a gente faz um pouco disso. Ô, Max, E só informar aí que eu acho que já liberou aí, viu, Raul? boa. Então é mais ou menos isso que eu tenho feito nos últimos anos, essa interface entre restauração ecológica e restauração produtiva. Tudo bem, Max. Grato aí por ter também aceito aí o convite com o Raul. Acho que agora foi, né? Isso. Tá todo mundo vendo? Tem um Beleza. negócio do Zoom aí te atrapalhando aí, mas tá, todo mundo vendo aí. Pronto. Mentira, acho que agora, Aí, agora foi, né? foi.
Boa, e o Marcos só esqueceu de falar que ele acabou de fechar o doutorado dele aqui, junto com o Daniel Vieira, que é um dos maiores especialistas em restauração do país também. Então, ele é. Vamos aproveitar muito o Max aí. Deixa eu então fazer a apresentação e a gente entra na conversa, né? Então, brevemente, a Sancto é isso, né? Ela começou a trabalhar faz mais ou menos um ano, em outubro do ano passado, setembro, foi quando começou o trabalho de campo, né? Depois de montar a equipe e tudo mais, né? E de onde que surgiu a ideia da Sancto, né? Onde que, né, os fundadores da Sancto tiveram a ideia de ter um negócio como esse, né? Basicamente, né, queriam resolver ou empreender para tentar criar uma climate tech, né? Esse é o nome que tem hoje, né? De startups que tentam endereçar a questão climática, ou seja, o resultado, né, desse empreendimento é reduzir as emissões, né, ou sequestrar, e partindo de uma constatação óbvia de que o Brasil, né, é o país que tem um dos maiores potenciais. Max, você tá, acho que liga o seu microfone aí, por favor. Tá um barulhinho aí. Tá. Boa, obrigado. Então, que o Brasil tem esse imenso potencial de sequestro de carbono por meio da restauração, né? Temos muita área desmatada, somos um país tropical, né? Muita área subutilizada, enfim, acho que aqui vocês todos conhecem essa situação, mas eles então chegaram a essa mesma conclusão, lendo dados e tudo mais, né? E que nós temos um potencial, né, de fazer isso em alguns lugares, especificamente nos assentamentos, né? Por quê, né? Então, assim, onde que nós temos hoje grande parte de desmatamento na Amazônia? Então, a parte significativa do que foi desmatado é terra pública, né? Mas é algo mais difícil de você restaurar, porque são terras que estão em disputa, né? Você tem um mercado negro, você tem muita violência, né? Grilagem, então, digamos assim, não é algo simples de você ir lá e falar, bom, agora vamos restaurar. O governo tem tentado fazer isso agora, né? Com algumas concessões e tudo, mas é um trabalho onde a iniciativa privada talvez não consiga entrar, né? Outra parte importante de áreas já convertidas na Amazônia são, né, os imóveis rurais, né, áreas particulares, onde também o custo de oportunidade é alto, né? Então são áreas, né, todos aqui conhecemos, em estados variados, né, de produtividade, mas basicamente, né, é muito difícil você restaurar em larga escala onde tem soja, onde tem grãos, né, ou mesmo uma pecuária bastante produtiva, sendo que parte dessa pecuária hoje está sendo convertida para a produção de grãos, que tem, portanto, um custo de oportunidade muito alto. E, portanto, né, na lógica deles, né, e eu acho que está correto, né, essa foi a visão, nós temos um potencial que são os assentamentos. Os assentamentos têm uma área desmatada acumulada razoavelmente grande, né, são 40 milhões de hectares, né, então maior que a Alemanha, mas com um custo de oportunidade mais baixo, né? Ou seja, boa parte, como o André falou, boa parte do desmatamento já ocorrido em áreas de assentamentos, com situações muito diferentes entre os vários tipos de assentamentos aqui, né? Então, obviamente, isso é primeiro um overview muito grande, né? Mas muitos dos produtores são produtores, né, com pouco capital, pouca tecnologia, né, cujo desmatamento que continua acontecendo ocorre mais por falta de apoio, assistência técnica, né, e capacidade de produzir melhor nas áreas que já foram abertas, né, e, portanto, eles viram, né, uma oportunidade de conseguir mudar esse estado de coisas, né? E, portanto, a Sancto foi fundada com uma missão, né, que é trabalhar em parceria com os pequenos agricultores, mas com foco especificamente em assentados, né, em famílias assentadas da reforma agrária, né, em assentamentos federais, eventualmente estaduais, na Amazônia. Então, são esses dois focos, assentamentos e Amazônia, para quê? Para fomentar a transição agroecológica, né? E o que que é isso na prática, né? É trabalhar em parceria, né, com esses produtores para que possa se implementar uma pecuária regenerativa. Uma parte significativa dos assentados hoje trabalha com pecuária, uma pecuária de muito baixa produtividade, mas que pelas facilidades que tem de você conseguir produzir mesmo com pouca tecnologia, mesmo com pouco investimento, isso é algo que tem muita liquidez, né? Portanto, você consegue vender o gado com muita facilidade. Ela é hoje talvez a atividade principal em todos os assentamentos, né? Então, a ideia da Santo é conseguir trabalhar com a pecuária, né, de uma área menor. Eu vou falar um pouco sobre isso.
com isso, liberar espaço, né, e incentivá-los, né, para fazer a restauração ecológica e conservar as áreas, né, de floresta que tem, e ainda tem bastante área de floresta nos assentamentos, embora o desmatamento seja grande, também tem bastante área ainda conservada, e com isso a gente geraria crédito de carbono, e também estimulando né, e apoiando a restauração produtiva, né, onde você vai conseguir tirar produtos, né, de uma floresta restaurada, via SAF ou outros modelos, né, em que você vai vender esses produtos. Então, basicamente, o alicerce do trabalho da Sancto são esses três, né, a pecuária regenerativa, a restauração ecológica, onde gera crédito de carbono, e a restauração produtiva. E aí, a lógica da Santo, né, e está se mostrando verdadeira na prática, é de que um empurrãozinho pode fazer a diferença, né? Então, nós temos hoje uma parte muito importante, né, dos produtores em assentamentos marginalizados, marginalizados porque eles não têm acesso a crédito, não têm acesso à assistência técnica, portanto, continuam desmatando, uma parte deles, né, com multas, com embargo, né, mas, né, como o André falou, não porque querem, porque, digamos, é o que eles conseguem fazer de melhor, é a única forma que eles conseguem enxergar para conseguir prosperar, né? Mas se a gente der os incentivos corretos, né, esses mesmos produtores podem ser produtores prósperos, né, podem conviver com a floresta e conseguir ter uma boa renda, e esse é o objetivo da Sancto, né? A Sancto quer demonstrar na prática que é possível ser um produtor que tem uma boa qualidade de vida, que consegue ter renda, que consegue ter um trabalho decente, né, com menos esforço e com floresta, né? E que a floresta é a chave para isso, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente teve o sucesso não só financeiro e comercial, como o sucesso da missão da Sancto, né? E quais são as bases da parceria, né? Então, estou falando de parceria, então, e de fato, nós assinamos com as famílias um contrato de parceria comercial, né? E qual que é a base da parceria? Nessa parceria, o produtor oferece algumas coisas. Primeiro, oferece a terra deles, né? Então, eles vão continuar com a terra deles, então a Sancto não arrenda, a Sancto não compra, né? A Sancto não tem nenhum tipo de posse sobre os lotes, né? Os lotes são os lotes dos produtores, nem poderia, né? São lotes de reforma agrária, mas nós não fazemos isso, né? Então eles continuam com a terra deles, com os lotes deles, eles continuam trabalhando na terra deles, como eles fazem hoje, né? Eles aplicam também, obviamente, o conhecimento, né? Então, a maior parte deles, né, são agricultores experientes, então eles conhecem muito, né, e ajudam muito, portanto, a conseguir fazer a coisa acontecer. E, obviamente, a gente busca produtores, né, e famílias que têm vontade de prosperar, né? Então, basicamente, famílias que ainda, primeiro, não abandonaram suas terras, já é um primeiro filtro, né? Muitos, na maior parte, talvez, né, dos que foram assentados, já saíram das suas terras, as terras estão rodando na mão de outros, né? Então, a gente busca, e um critério nosso é sempre fazer parceria com pessoas que têm o direito de estar na terra, são reconhecidos pelo INCRA, né? Nós, inclusive, assinamos recentemente um termo de parceria com o MDA, né, pelo MDA entender o que a gente faz é coerente com, né, com as políticas do MDA, que é de, né, fortalecer o estabelecimento das pessoas na terra, transição agroecológica e tudo mais. Mas então é isso que eles oferecem. E a Sancto, o que que a Sancto traz, né? Ela traz, então, primeiro um projeto detalhado de como fazer uma transformação no lote para que ele possa ser mais produtivo e com mais floresta. Ato subsequente, né, a Santo também traz financiamento para poder tirar esse projeto do papel, para que seja um projeto implementado. Ela oferece também assistência técnica permanente aos parceiros, né, não só no momento de implantação do projeto, vamos chamar assim da transformação, né, mas depois ao longo dos anos, para que a produtividade seja a máxima possível, né, e você consiga, enfim, resolver os muitos problemas que qualquer produção agropecuária tem. E principalmente, eu acho que esse é talvez um dos grandes novidades, né, do modelo, né, da Santo, além de fazer tudo isso, de fazer um projeto, fazer o financiamento, dar assistência técnica, ela também trabalha com a venda dos produtos, né? Então, a grande parte, a imensa maioria dos produtores, sobretudo pequenos produtores, podem até ser bons produtores, mas tem muita dificuldade de escoar os produtos, né? Tem que vender para atravessadores, né? Não consegue negociar preço, cada um tem uma pequena produção, então estão sempre em desvantagem em qualquer tipo de negociação. E a Santo vem para tentar fechar esse buraco, para tentar fazer, por um lado, buscar compradores, né? Negociar preços e, por outro lado, conseguir juntar, né, com os vários parceiros que tem, ter escala para conseguir ter condições, né, de negociar bons preços e garantir o escoamento dessa produção, fazer toda a logística de entrega
da produção para os compradores. Então, essa é a lógica, onde cada um, né, oferece uma parte, né, e os dois se complementam. É importante dizer que nós assinamos um contrato de parceria que tem 15 anos de duração com essas famílias. Então, durante 15 anos, a Sancto se compromete a dar assistência técnica, né, a oferecer investimento e tudo mais. Durante 15 anos, as famílias se comprometem, portanto, a trabalhar na terra deles e a vender os produtos via Sancto. Então, a Sancto acaba virando como se fosse um marketplace, né, dessas famílias, onde ela vai buscar compradores e vai vender em escala, né? Ou seja, vai conseguir pegar um pouquinho de cada um para conseguir criar, né, uma quantidade suficiente. Então, a família se compromete durante 15 anos a aquilo que é feito em parceria com a Sancto, não vender por a outro comprador ou por outro mercado, para que a Sancto possa ter esse poder de venda. E o primeiro passo, então, é olhar o lote, né, dos parceiros, né? Então, aqui é um lote real, tá, de um parceiro nosso que já está em atividade, onde antes da Santo ele tinha uma pastagem extensiva, né, um rebanho, uma área em mais de 50 hectares, tinha um rebanho, né, de cerca de 40 animais, né, e tirava, né, antes da Santo chegar, algo em torno de 1.400 ou menos reais por mês, né, mensualizando o que ele vendia por ano de gado. Tinha alguma rocinha de subsistência ali, basicamente isso. A partir da parceria da Santo, isso que eram então, né, 50 hectares de pastagem com uns 40 cabeças de animais, se transforma numa área de pastagem muito menor, né? Então a gente reduz, né, para algo em torno de 17, 15 hectares, nesse caso foram 17 hectares, que consegue ter uma lotação muito maior do que 40 animais, né? Então você pode chegar até próximo de 100, dependendo do tipo de manejo que vai ser feito, né? Então com uma melhoria da pastagem, suplementação de ração, né? Ter um lote adequado, né? Alguns desses produtores estão migrando da cria para a recria, mas nós também, né, estamos trabalhando para conseguir ter um sistema de cria sustentável. Mas então a gente consegue reduzir drasticamente a área de pastagem sem reduzir a lotação, pelo contrário, e aumentando, portanto, a renda do produtor, que ele vai ganhar com mais animais, com uma rotatividade maior. Com isso, abre espaço para se colocar um sistema agroflorestal ou uma área de restauração produtiva que não existia, né? Então a gente apoia, né? E uma agrofloresta irrigada, com assistência técnica e tudo mais, onde é o principal, né, lá no futuro, onde vai gerar grande parte da renda, e abre espaço para poder fazer a restauração ecológica, que não só busca gerar crédito de carbono, mas também, eu diria que até principalmente, busca fazer a regularização ambiental desses lotes. Então, a gente olha, né, olha o histórico de desmatamento do lote, conjuga com a legislação e tudo mais, identifica qual que seria o tamanho da reserva legal, onde teria que ter APP, qual que é o tamanho de cada um, né, e normalmente a gente faz uma restauração, eu diria que em todos os casos, a nossa restauração superior àquilo que seria necessário para a reserva legal. Então, todos eles passam a ter excedente de reserva legal, para poder negociar como crédito de carbono e, eventualmente, alguns outros créditos de biodiversidade mais para frente. Além disso, né, a Sancto faz o financiamento, né? Então, ela consegue captar recursos de financiadores, né? Então, ela montou uma estrutura financeira, né? Uma espécie de um fiagro para conseguir captar recursos que são repassados para os agricultores. Então, a implantação do projeto é feita via empréstimo, certo? Ou seja, não é uma doação, não é recurso a fundo perdido, é um empréstimo que é tomado pelos produtores, a Sancto gerencia esse empréstimo, ajuda na implementação, ajuda não só na obtenção, mas ela gerencia a implantação desses recursos. Então, esses recursos de investimento, eles não caem na conta direta de cada produtor, eles caem uma conta escrow que chama, onde a Santo gerencia para ela poder, garantir que vai ser utilizado de fato no investimento, né, na transformação da terra. Isso faz com que, para os credores, tenham juros menor, porque eles têm mais confiança de que aquilo será bem utilizado e vai ser pago de volta, mas também para poder ter escala. Então, um dos pontos da Santo é tendo parceria com vários produtores, também tem escala na compra dos insumos. Então, sei lá, de calcário, adubo, sementes, uma série de coisas, a gente consegue ter escala, né, conseguindo fazer a negociação em nome de vários. Então, a Santo tem poderes para poder fazer essa negociação em nome dos produtores. Então, tem um primeiro investimento que é para transformar a terra, né, que é um investimento, vamos chamar assim, de investimento mesmo, né, que chama na agropecuária, em torno de 300 mil, 350 mil.
E tem depois um empréstimo que é feito para custeio, então para o custeio anual da produção, né, inclusive para compra de lotes de gado e tudo mais, e também um capital de giro e renda garantida para as famílias. Então, um dos pontos fundamentais da parceria é o seguinte, né, hoje essas famílias vivem numa situação, umas mais do que outras, obviamente, mas de insegurança financeira, né? Então, às vezes consegue vender um lote de gado, às vezes consegue vender lá muito custo, né, uma farinha e tudo mais, mas tem muitos meses em que elas não recebem renda nenhuma, né? Claro, boa parte delas tem alguma coisa de Bolsa Família, alguns são aposentados, né? Mas você tem uma insegurança financeira todo mês. Então a Santo busca suprir isso, né? Garantir uma renda mínima todos os meses, né? Isso também vem, né, dessa engenharia financeira para que eles possam ter a tranquilidade para poder produzir, focar na produção, sabendo que lá na frente ela vai ter retorno, né? Então a gente oferece uma assistência técnica permanente, então a gente dá o investimento, né? A gente ajuda esse investimento a sair do papel, orientando a implantação. Então, durante os primeiros 6 meses, mais ou menos, que é o momento em que está sendo feita a transformação, né? Então, os técnicos da Santo vão a campo, acompanham, né? Então, faz de tudo, né? Todas as técnicas agronômicas. Primeiro, faz uma análise de solo para saber que correção que tem que ter, que tipo de capinho, que tipo de produção, como é que vai ser feita a irrigação, enfim. Você tem uma série de atividades aí para poder fazer, né? O começo da conversa, na implantação disso, e aí, portanto, é um trabalho mais presencial no começo, e depois, a partir, né, de que essa implantação já acaba, né, e depois vem outros que vão começar a implantar, a lógica e a prática já é de ter que andar menos fisicamente, porque não tem como, né, ir para centenas ou milhares, que são os objetivos, né, da Sancto, e você passa a ter uma assistência técnica também presencial, mas, sobretudo, mais remota, né? Então, a gente está desenvolvendo aí, programas, conhecimento, né, e absorvendo muito do que já tem, para poder dar uma assistência técnica remota para esses produtores. Um dos itens, né, fundamentais aí da parceria, do investimento, é colocar uma antena de internet de boa qualidade, né? Então, de forma que você possa resolver questões ou dar orientações pelo WhatsApp, com áudio, com vídeo, né, com mensagem, e é assim que vai acontecendo boa parte da troca, até o momento que tem que fazer alguma visita, aí vai, né? E como é que funciona, então, né, a correia como um todo, né? Então, as famílias, elas são a quem produzem, né? Então, nós temos aí os produtos. A Santo organiza a logística, né, de coleta desses produtos, né, e vende esses produtos para os compradores. Então, ela busca, por um lado, os compradores, negocia preço com os compradores. Então, eles entregam esses produtos para os compradores, daquilo tudo que os compradores pagam pelos produtos, né? Então, aquilo chega, né? A Sancto, quem coleta esses recursos, ela pega uma comissão que varia entre 10 e 25%, daquilo que veio né, da receita da venda desses produtos. Então, varia, então, da pecuária é 10%, crédito de carbono é 25%, alguns produtos, né, do SAF, da restrição produtiva, vão ter valores intermediários. E o restante vai para as famílias, né? Então, basicamente, a Sanctus se remunera da comissão dessas vendas. Então, todo o recurso que ela utiliza, né, para a equipe e tudo mais, ela se remunera da comissão de vendas. E a expectativa, né, e essas são as contas que nós temos, né, é de que, fazendo bem feito, com investimento com tecnologia, é possível em um lote da reforma agrária, que não são lotes, né, tão pequenos na Amazônia, eles vão variar de 40 até 100, 120 hectares, né? Então são áreas razoáveis, né, se fosse para o restante do país, que eles vão ter um aumento significativo de renda e de margem bruta, ou seja, não só da renda nominal, mas de lucro também, né? Ou seja, do investimento que eles fazem, eles vão começar a ter lucro. Então é um pouco essa projeção, a ideia é que, né, no começo, né, hoje a gente está nesse primeiro ano, né? A gente vai entrar ainda no segundo ano, então no primeiro ano você ainda não tem um aumento muito significativo de renda, então entra mais, né, com essa suplementação mensal para garantir a renda mínima. Mas na medida que os produtos vão começar a sair, a pecuária vai começar a aumentar, a gerar. Então, primeiro que vem a pecuária, depois vão começar a aparecer os produtos do SAF, e de 5 em 5 anos vem carbono. Essa renda das famílias vai aumentando e a nossa projeção é que aumente significativamente, né, de uma renda hoje baixa, né, de R$ 3.000 por mês, que pode chegar né, enfim, por mês, pode chegar em alguns casos até 20 e poucos mil reais por mês lá na frente, né? Então, e como vocês podem ver aqui,
ele é bem equalizado, né? Então, assim, a pecuária é importante, mas a pecuária é o que começa mais produzindo, depois ela meio que estanca, né? Mas ela tem uma produtividade maior e permanece assim ao longo do tempo. Enquanto os produtos do SAF, da restauração produtiva, começam a produzir, né? Já mais lá do ano 7, 8. E o crédito de carbono, ele é importante, mas ele não é fundamental, né? Ele ajuda, mas ele não é o esteio do negócio, né? O esteio do negócio é, de fato, conseguir essa, digamos, agropecuária regenerativa funcionar. E o objetivo da Sancto é grande, né? Então, como qualquer startup, tem a ideia de testar o modelo, né? E é nesse momento que a gente está nessa primeira fase de teste de modelo, de ajuste de modelo, para, tendo ele bem ajustado, poder crescer, né? Então, nós estamos fechando o ano de 2025 com um pouco menos do que era a nossa meta. Tínhamos uma meta de fechar com 15, né, produtores esse ano. Em funções das instabilidades globais e tudo, a gente reduziu um pouco, né, para 10 e já temos 10. Mas a ideia é, ao longo dos próximos anos, crescer de forma quase que exponencial, né? Isso significa a gente conseguir transformar bastante terra, né? Então, conseguir ter bastante terra, bastante lote, né, na parceria com a Sancto, restaurando bastante área e capturando bastante carbono. Hoje a gente está iniciando no PA Moju, que é um assentamento ali na região da BR-163, perto de Santarém, né? Entre os municípios de Mogi dos Campos e Placas. É um assentamento realmente grande, tem cerca de 1.500 famílias, né? Nós escolhemos ele não só por estar numa situação logística favorável, próximo, né, de Santarém, onde você consegue escoar para vários lugares, próximo da BR, né? Mas ele também tem uma situação fundiária razoavelmente pacificada, né? Então a gente começou em 2024 com três primeiras famílias, né, que foram as parcerias pioneiras, né? Então são os grandes heróis aí de topar, né, uma coisa completamente nova, com uma empresa que eles também não conheciam, né, que vinha com uma conversa muito bacana, mas que eles queriam ver na prática. E esses três são os nossos primeiros, né, laboratórios, que já fez com que a gente conseguisse outros 7 vizinhos que viram aquilo que está acontecendo lá, gostaram, né, sentiram firmeza, né, na Santo, viram que não era, né, sei lá, igual madeireiro, outros que chegam lá, né, e prometem uma coisa e não fazem, né, então que de fato as coisas estão acontecendo. Então nós já fechamos esse ano agora de 2025 com 10 parcerias, né? E, portanto, a gente já tem aí as primeiras pastagens reformadas e produtivas. Essa é uma pastagem de um dos primeiros parceiros nosso, né? Era antes da Sancto, estava desse jeito. Vocês podem ver que é uma pastagem bastante degradada, né? Já com bastante invasão de outras plantas, enfim, onde o gado ali tinha pouco o que comer. E esse é o mesmo lugar, né? Hoje, né? Com uma pastagem bastante nutrida, verdinha, né? Com gado mais gordo, né? A gente faz isso como um pastejo rotacionado, então a gente instala, né, piquetes, né, com cerca elétrica, né, nessas áreas, de forma que o gado consegue ir pastejando em cada piquete, consumindo mais, mas gastando menos energia, com menos doença e tudo mais, com um manejo muito mais fácil para esses produtores, que antes tinham que pegar o cavalo, atravessar 2 morros, pegar lá atrás o gado que fugiu, né, o bezerro que caiu no buraco, né? Então você tem um manejo mais simples e tem uma produtividade muito maior, com um sistema de coxo, de água limpo, não precisa mais ir, né, lá no Igarapé beber água, então a gente bombeia água para dentro, né, da área de lazer ali. Isso faz com que o gado consiga engordar mais rápido, ter uma qualidade de vida melhor e assim como esses produtores também. Nós temos um SAF irrigado, né, que também já está produzindo. Nós estamos nesse momento reavaliando, inclusive fazendo as contas disso, né, do SAF, para saber se de fato paga a conta, em quanto tempo paga a conta, né, um investimento alto, né, mas a gente está testando, né, e esse SAF já está produzindo. Então, as primeiras 3 famílias que plantaram já estão produzindo, nós já produzimos, já saiu uma carga imensa de abóbora, em breve sairá, já está saindo maracujá, né, e está vindo outros dos produtos mais agrícolas, em breve teremos, né, dos produtos mais de cunho florestal, né. E a gente tem as reservas legais, né, e mais já em processo de restauração. Então, essa área daqui é uma área que era pastagem quando a Sancto chegou, né, e na Amazônia, nesses lugares onde tem uma matriz florestal ainda bastante importante, e o Max vai falar um pouco sobre isso, a gente basicamente restaura, né, incentivando e permitindo a regeneração natural, e ela vem. Né? Então, a gente monitora, obviamente, tem um trabalho de monitoramento permanente, né, para ver se de fato ela vai seguir.
mas basicamente, até o momento, os nossos indicadores são todos muito bons e, portanto, é uma restauração de baixo custo, né? O custo principal é o que a gente investe na pecuária, né? Em cercar o gado e tudo mais. A gente já tem, portanto, compradores já para vários dos produtos, tanto para o gado, né, como para alguns produtos agrícolas, muito embora esse seja um desafio, que a gente vai poder falar um pouco. A primeira colheita já foi escoada da abóbora, e a gente tem aí lotes, portanto, diversificados e recuperando floresta. Aqui a gente consegue ver um dos lotes dos nossos parceiros, aqui embaixo, não sei se você consegue ver meu cursor, é o sistema agroflorestal dele. Aqui você vê os feijão guandu despontando, né? Tem aqui as abóbora no meio e tudo mais. Aqui à direita é uma área que já está em regeneração, que era uma pastagem que a gente já está regenerando, e aqui o gado pastejando, né, num dos piquetes. Nós temos hoje um viveiro já instalado. Nós tínhamos um viveiro inicial que nós desmontamos, agora montamos um viveiro super high-tech, né? Num dos lotes dos nossos parceiros, e o viveiro é do parceiro, então a gente também financiou esse viveiro, e onde ele vende agora mudas para os próximos parceiros da Santo que vão plantar, e pode vender para fora também, então é uma atividade econômica também nova, com irrigação e tudo mais. E nos novos lotes que estão entrando também já estão em transformação. Então, esse lote da esquerda é um lote que entrou agora na parceria, e essa aqui é a área que estava de pastagem deles. Vocês podem ver ali no fundo, né, um pasto meio novo, né, de desmatamento recente que ele fez. Esse pasto aqui já completamente degradado, bastante tomado, né, e que já está sendo completamente reformado, né, e para poder colocar uma pastagem de alta produtividade. E é isso, gente. Então, em linhas gerais, esse é o trabalho da Santo, e que fico aberto para perguntas, e o Max também, com certeza, para poder responder aqui. Muito bom, Raul. O Max não vai fazer nenhuma apresentação, então ele está aí para interagir também com as perguntas, é isso? Isso, é. Tá É. bom. Então eu vou hoje, diferente de como a gente faz lá no na nossa jornada, porque como normalmente lá tem muito mais gente participando, a gente faz as perguntas por escrito para dar tempo de fazer o máximo de perguntas, né? Hoje eu quero abrir aqui, então eu vou pedir para as pessoas aí irem levantando a mão, quem quiser fazer a pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer a primeira, que eu acho que de que maneira, Raul, eu vi que vocês tiveram já em algum momento aqui em Brasília, fazendo algum tipo de cooperação com o MDA e tal. Quer dizer, como é que você vê que, primeiro, na verdade, são três perguntas em um, né? Como que o governo pode fazer para não atrapalhar, né? Acho que esse é um primeiro passo. O segundo é como é que ele pode ajudar ainda nesse processo, vamos dizer assim, de semeadura, né? Quer dizer, vocês não têm escala, vocês não têm. Então, o governo não tem dificuldade, obviamente, de lidar com cases fora do atacadão, né? Fora da política pública genérica, né? E depois, como é que vocês acham que isso pode, se é que isso faz parte do projeto de vocês também, de alguma maneira ser incorporado, vamos dizer assim, como estratégia de política pública? Bom, André, vou responder, e Max, se quiser pegar na sequência também, tua opinião aí, vamos fazer esse bate-papo. A gente fez uma parceria recente, a gente tem duas parcerias já ativas. Uma é com o governo do Pará. Nós somos membros do programa Territórios Sustentáveis, lá do Pará, que é um programa que tenta acelerar a regularização ambiental, né, de imóveis rurais. Então, é do nosso interesse, então a gente está trabalhando lá em parceria com o governo do Pará. E também fizemos uma parceria com o MDA, porque o MDA tem o programa Florestas Produtivas, que basicamente é o que a gente tem feito, né? A gente faz algo que é a mesma coisa que eles querem fazer. Então, eles oferecem crédito, supostamente, né? Assistência técnica, né? Tenta apoiar com algum PSA, alguma coisa, né? Algum sistema agroflorestal, uma melhoria, né, da pecuária também, mas basicamente uma produção florestal sustentável. Mas eles, né, não conseguem apoiar na venda, né? Alguns casos eles trabalham ali, né, com os programas de compras públicas, e nós temos digamos assim, esse gap ainda. Ou seja, uma das coisas que a Santo mesmo hoje não endereça, mas que nós, enquanto país, temos que endereçar, é como que a gente consegue dar mais escala para o consumo dos produtos propriamente florestais, né? Então, a gente tem hoje os produtos agrícolas, né, são que vão para merenda, mas os florestais têm muito mais dificuldade, né? Então, nós temos, digamos assim, a nossa dieta é parte da solução.
Mas então a gente tem essa parceria com o MDA, né? Então eles reconhecem que o que a gente faz é uma outra forma de chegar no mesmo lugar, né? Via iniciativa privada, então eles falam, bom, como que a gente pode colaborar? Então essa foi essa pergunta que fizeram. Eu acho que tem algumas formas de colaborar. Uma primeira é conseguindo fornecer informações, a troca de informações é relevante, então para a gente conseguir saber para onde que a gente vai expandir, como que a gente vai trabalhar e tudo mais, a gente precisa ter segurança e tem muitos dados que infelizmente não são públicos ainda, então a gente tem trabalhado com o MDA para conseguir alguns dados que a gente consiga pensar e planejar. Acho que oferecer crédito é super importante, se a gente conseguir ter uma linha, né, do Pronaf, né, simplificada. Hoje, boa parte dos agricultores familiares, especificamente dos assentados, não conseguem acesso ao Pronaf, é muito difícil, né? Então, conseguir facilitar isso seria muito importante. Hoje, a Sancto capta recurso no mercado com juros abaixo de mercado, mas acima do Pronaf, né? Então, ter um juros Pronaf seria super bom, né? E não sei, a gente tem que pensar com a MD ainda outras coisas que provavelmente vão para frente. Nós temos hoje, por exemplo, do governo pensando mais amplamente, um dilema que a gente vai começar a enfrentar agora, né? Que é um dilema que, de alguma forma, nós mesmos, né, ambientalistas, criamos, eu acho que estava certo, mas agora é o momento da gente conseguir ajustar, é que boa parte desses produtores que estão entrando com a Santo, que estão, portanto, eles estão fazendo, que legal, quero me requalificar e quero passar a ser, por exemplo, um vendedor de carne, né, sustentável, sem desmatamento e tudo mais, eles têm embargos e multas muito altas, né? Porque um lote de 100 hectares, o sujeito tem 15 hectares, 20 hectares de desmatamento irregular, ou seja, não é tanto para o lote, mas vezes 5 mil, vezes não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, você dá um valor astronômico para um agricultor familiar. Então, hoje a gente vai ter esse desafio de como que a gente consegue colocar esses produtores, conseguir pagar a multa, conseguir, né, se requalificar, retirar o embargo. Então, se o governo tiver boa vontade para isso, né, como é que a gente consegue organizar? Todos eles têm, por exemplo, excedente de reserva legal, estão restaurando mais do que a reserva legal. Então, eles já, né, enfim, é possível a gente fazer uma troca, enfim. Então, esse é um dado real, né, que conversar com o IBAMA, com a SEMAS e tudo mais. E eu acho que é isso, assim, né? Ou seja, eu acho que a Sancto, ela, em funcionando, e de novo, a gente está no momento ainda de teste do modelo, ela consegue ter uma perenidade que, infelizmente, o Estado não consegue ter, né? Então, a gente vai conseguir estar lá para assistência técnica, sendo que o projeto de governo dura 2, 3 anos, entendeu? E aí acabou, né, aquele edital e vai embora. Acho que é isso, Max. Você tem alguma coisa aí que te salte a cabeça? Era esse segundo ponto que eu ia falar e você já complementou ele, que é essa parte da continuidade. Tá tudo certo. Muito bem. Ana, você pediu aí para fazer uma pergunta. Você está por aí? Ana Tô por Maria aqui. Vide, vai lá. Gente, eu não tô conseguindo ligar minha câmera, mas vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Maravilha. Bom, primeiro, obrigada pela apresentação, Raul, e Max, né? O modelo da Sancto é um modelo que nos interessa muito. Eu sou Ana Maria, trabalho no IDESAN, com a iniciativa Café Apoio Agroflorestal, né? Então, numa relação direta aí com a Amazônia Agroflorestal. Sei que o Mariano faz parte do conselho de vocês, mas, enfim, muitas perguntas, porque eu vejo que o modelo de negócios de vocês é muito parecido com o nosso, né? Então, essa relação de você implementar agrofloresta, depois, né, escoar esse produto, né? Tem a parte do carbono envolvida, que também tem uma pergunta, não entendi muito bem como que é o envolvimento de vocês com o mercado de carbono. Mas a minha dúvida principal, né, assim, eu vejo que o modelo de vocês, vocês conseguem superar uma dificuldade que a gente tem muito grande, que é a nossa dificuldade de escoamento por causa da logística, né? Então, hoje, os nossos produtos, eles não são na prateleira do mercado, né, competitivos, porque a dificuldade logística joga o valor do produto lá em cima. Né? Então, um pacote de café da Três Corações, um pacote de café Apuí, né, tem diferenças brutais de preço, né? Entendo que o Apuí tem um valor agregado, mas assim, não é competitivo. Então, eu queria entender primeiro, né, como que vocês superam essas dificuldades logísticas e conseguem tornar esse produto de fato, né, competitivo no mercado, né? Vi que vocês têm alguns compradores fixos, mas ainda assim, né, a gente tem muita dificuldade de ter esses compradores interessados no nosso café. O segundo ponto de pergunta é como que vocês garantem, na verdade, como vocês conseguem, né, ter um valor de implementação desses sistemas que seja suprido pela essa parte logística, né? Então, você está dizendo que vocês conseguem fazer com que o modelo rode
fazendo a venda, né, desses produtos, mas é isso, o nosso valor de implementação é muito mais caro do que o que a gente consegue vender. É, na verdade é isso, né? É, queria entender um pouco melhor do modelo de carbono. E aí aproveitar, né, eu vi que o André saiu, mas André, você fez uma pergunta para eles, né, de como que o MMA pode ajudar, né? Então, só reforçar que a gente tem modelos de negócios muito parecidos aqui no Amazonas, né, no sul do Amazonas. Você já conheceu bastante o Café Apuí, já te atazanei bastante, mas gostaria também que vocês fizessem essa pergunta para a gente, né? Como que o MMA pode ajudar a gente nesse processo, porque atualmente o MMA, né, com a questão fundiária tem sido mais um calo do que um auxílio, né? Acho que, enfim, tentando Como é não que é? O ser. MMA na regularização fundiária tem sido mais um calo do que um auxílio. É, André, assim, a questão do Juma ali pra gente, né, tá impedindo o avanço do projeto. E a participação do MMA na superação desse desafio seria muito interessante, mas a gente vê que é isso, não Não, existe tudo muita bem. vontade nesse lugar. Então, só para dizer que é isso, é um modelo de negócio muito parecido, eu sei que você se interessa muito pelo assunto, mas acho que a gente poderia ter uma oportunidade de conversar para que eu te apresente a Amazônia Agroflorestal e que você faça essa mesma pergunta pra gente. Legal, É Renato. isso. Tem outras pessoas querendo fazer pergunta também, então eu passo para o Raul e depois na sequência para a Eliane. Vai lá, Raul. Bom, legal. Então, Ana Maria, seguinte, sobre primeiro sobre, acho que só uma coisa que você lembrou, acho que é importante falar que no nosso caso, nós temos um problema, a Amazônia, né? Fala, pô, você vai trabalhar na Amazônia, qualquer que vai empreender na Amazônia fala, poxa, mas você tem uma situação fundiária que é um caos na Amazônia, né? Então, como que você vai fazer? Não sei o que, muita gente se depara com isso. E os assentamentos, né? Eu não sei o quanto vocês trabalham só com assentamentos lá, mas eles são uma solução, por incrível que pareça. Assentamentos têm mil outros problemas, né? Mas eles são uma solução, porque o assentamento é uma das poucas zonas de pacificação fundiária quando eles estão pacificados. Você tem o Estado que criou o assentamento, você tem um título dado pelo Estado, né? Um CCU, um título de domínio, você tem uma relação de beneficiário, você consegue identificar aquele que é o legítimo possuidor da terra, ela tem limite, ela muitas vezes está no CIGEF, está no CAR, né? Então, digamos assim, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, tem, né? Então, essa é uma oportunidade de trabalhar com os assentados, né? Então, são os esquecidos tradicionalmente, mas que tem essa grande vantagem de trabalhar na Amazônia. Acho que, primeiro, talvez uma das diferenças do modelo da Sancto para o do IDESAN é que a gente trabalha também com a pecuária. Eu acho que esse foi um dos pontos importantes da formulação e do ajuste desse modelo. Então, a pecuária, primeiro, ela tem uma liquidez imensa, né? Então, você tem compradores locais, regionais, nacionais, eventualmente até internacionais. Então, o gado, ele tem muita facilidade de escoamento. Então, o que a gente consegue fazer é aumentar a produtividade, como eu já falei. Então, isso já dá uma parte da renda, certo? Então, assim, acho que assim, esse breakdown entre carbono, SAF, restauração produtiva e a pecuária é o que dá a resiliência desse sistema, que é uma agricultura camponesa, né? Então, a gente está, na prática, exercitando a agricultura camponesa, que não é focada numa única coisa. Ela consegue ter essa diversidade que faz com que ela nunca bombe em nenhum ano, né? Mas que ela tem uma resiliência ao longo do tempo, e a nossa ideia é conseguir fazer com que isso, né, aumente, né, como você viu, gradativamente. Na parte dos produtos do SAF, que acho que foi a sua pergunta, né, e dos produtos, né, da restauração produtiva, acho que a gente está testando ainda, a gente não tem uma resposta completa, né, mas o nosso modelo está cada vez mais focando em produtos que têm maior valor agregado, né? Uma relação custo-benefício de trabalho, investimento e valor agregado. Então, de fato, assim, essas commodities, digamos, mais simples, embora o café agora esteja valendo muito, né? Você vai ter muito mais dificuldade de escoamento mesmo, né? Então, você está muito longe, né? Quem está, por exemplo, lá longe, eu acho que até o Café Apuí talvez esteja até mais longe do que a gente hoje lá nessa região do Pará. Mas eu penso que é uma dificuldade mesmo, né? Agora, quando você entra para cacau, sei lá, cumaru, andiroba, algumas outras commodities, entendeu? Que você consegue ter maior valor agregado, talvez aí possa ser a diferença. É, E o carbono, a gente está ainda buscando compradores, estamos negociando, né, no mercado voluntário. Não sei bem qual que é a sua questão aí, mas vou passar para o Max. Se o Max quiser falar um pouquinho disso daí também, acho que sobretudo, Max, de como que a gente está trabalhando com a pecuária, que eu acho que é interessante. Isso, acho que é legal esse ponto, assim. Historicamente, não só na Amazônia, mas também no Cerrado, quando a gente vem com iniciativas para o pequeno produtor,
a gente vem geralmente com soluções prontas externas, né? Sem levar em consideração o que eles já fazem lá. E lá, em vários outros assentamentos da Amazônia, quando a gente chega, eles são pecuaristas, mas são pecuaristas que estão produzindo aí. Eu costumo, sempre que eu vou para o campo, mas o Raul troca muito essa ideia, né? Produtor rural, pecuarista, agricultor, pequeno produtor, agricultor familiar. A gente tem que classificar bem para entender o nosso público. O nosso público são pequenos produtores que transicionaram da agricultura familiar para a pecuária de baixa produtividade. E aí a gente pega essas áreas que produziam aí, cabiam 0,5, 0,3 né, o A por hectare e joga elas para caber 4 o A por hectare na entrada, até 8 na saída se a gente suplementar o animal. O mesmo investimento que eu faria para 3 hectares de safra, eu consigo fazer em 15 hectares de pecuária, ainda financiando um rebanho. E esse rebanho é vendido em 8, 9 meses. Então, nada ganha disso. Nada ganha disso em termos de retorno do investimento. Depois disso, a gente não vai ficar só na pecuária. Então, no longo prazo, os produtos florestais, né, cumaru, andiroba, cacau, eles vão trazer renda. Então, você consegue ter uma renda que estabiliza o sistema, que é da pecuária, que é o que já estava lá. E esses produtos florestais que chegam no longo prazo, mas com muito valor agregado, mas poucos produtos, aí a gente tem que ser estratégico escolher. E eu acho que o café é um bom produto, dá de resolver esse problema. É complexo na Amazônia, a gente sabe. Mas esses produtos florestais, primeiro, a gente tem que entender que eles chegam no longo prazo e quando eles chegarem, eles vão catapultar a renda. E não se basear em carbono. No nosso caso, quando a gente trabalha em grandes áreas, carbono em escala tem uma rentabilidade boa. No nosso caso, ele é muito mais complementar, porque cada produtor vai ter uma pequena área de restauração. E o crédito de conservação é ridículo. Isso a gente ainda tem que transformar, né? Ter floresta em pé vale menos do que ter ela derrubada para poder restaurar. Isso só faz sentido porque quem pensou isso é alguém que não conhece a natureza. O cara que tem floresta em pé, o crédito de conservação dele é ridículo, mas a gente também vai fazer crédito de conservação. Mas o crédito de carbono vai ser mais um a mais no nosso modelo, ele não é o carro-chefe. O carro-chefe é o agroecossistema intensificado e altamente produtivo em uma área bem pequena, garantindo a conservação e a restauração da floresta. Puxando um pouco aí para o lado, eu acho que a grande sacada do modelo é não excluir o gado do sistema. Excluir o gado daria muito ruim. E para fazer essa restauração, a gente está fazendo ela de forma muito barata, para garantir essa floresta em pé e a regularização ambiental e o crédito de carbono. Como? A gente não está plantando nada, a gente está fazendo análise de resiliência da paisagem, está numa região com mais de 70% de cobertura florestal, que nunca foi destocada, né? Uma área agrícola, além de desmatada, ela é destocada. Eu costumo dizer, nas minhas aulas de restauração, que só é desmatamento de verdade se eu arranco os tocos, gradeio, arranco as raízes e queimo. Antes disso, essa vegetação fica tentando suprimir o pasto eternamente ali. Se você vacila 2 anos, a capoeira cobre o pasto, e o produtor rural sabe bem disso. Então, essas áreas têm esse cenário. E na Amazônia como um todo, esse cenário é o mais comum. Só que muitas vezes a gente chega de voadora no local já com o modelo pronto de plantio. Gradeia a regeneração natural e sai plantando muda. Eu já vi isso muitas vezes e eu sou um pouco indignado. Eu, particularmente, sou especialista em restauração ativa, mas eu me nego a matar a regeneração natural para poder plantar floresta, dado que eu não quero enriquecer de forma produtiva. Então, nosso modelo é baseado em regeneração natural, está custando entre 500 e R$1.500 o hectare a restauração. Por quê? O próprio agroecossistema já é usado para proteger a restauração. Mas como assim? Eu já planejo as cercas do pasto, do SAF e os aceros para proteger a restauração. Então, se eu estou instalando um agroecossistema na minha fazenda altamente produtiva, uma pastagem ela não pode queimar, gente.
Eu coloquei calcário, MAP, joguei semente, fiz uma pastagem que cabia antes 0,5 cabeça de vaca, vai para 4 cabeças de vaca aqui agora. Eu vou deixar isso queimar? Eu vou deixar minha cerca elétrica, minhas estacas queimar? Não. Eu vou deixar minhas mangueiras do SAF queimar? Não. Então tem que acerar essa propriedade. Então a gente já protege ela do fogo e a própria cerca elétrica já cerca a regeneração natural. Então isso diminui muito o custo sistêmico da restauração. Isso faz com que nosso carbono, uma conta que tem que ser feita no crédito de carbono é o custo de implantação e versus a tonelada que você estocou e você faz um cálculo que é a tonelada por dólar investido, ou por real investido, que eu prefiro fazer por real, mas em geral a gente faz por dólar. Então, se a gente faz uma restauração muito barata, a gente vai ter um crédito de carbono muito eficiente, ao contrário de modelos de plantation, assim, que é plantio em larga escala. Só que isso faz sentido no nosso modelo, gente. Esse é um modelo que para outros podem não fazer sentido. Se você tem grandes áreas abertas que já foram destocadas, que não tem mais resiliência, tem que plantar mesmo. Na nossa realidade, então, para esse público, pequeno produtor que nunca destocou, que nunca intensificou sua área, regeneração natural e ela já a proteção do agroecossistema já protege a regeneração natural. E o que paga isso no começo é o gado, porque a gente faz uma intensificação extremamente produtiva, padrão Embrapa, e também vamos arborizar essas pastagens para 2 motivos: produzir produtos florestais não madeireiros, cumaru, andiroba, baru, macaúba, estamos modelando ainda, e fazer sombra para o gado. Gado gosta de sombra, tem uns 10 anos que eu falo isso, e eu vou continuar falando. Quando você chega num pasto, meio-dia, e se você tiver só uma árvore, o gado vai estar todo debaixo daquela árvore e você vai ter um agravante. Você vai perder o capim, porque o gado vai amassar ele. Agora, se você tem linhas de árvore bem organizadas, você vai ter sombra no pasto e o gado não vai estragar seu capim, porque a sombra vai estar na pastagem onde ele vai estar pastando. Se você só tem uma árvore, o gado vai esconder debaixo dela, vai matar o capim e não vai estar pastando. Então, sombra nas pastagens, ela aumenta tanto o ganho médio diário do gado, quanto a produção de leite. E, além disso, traz aí o componente dos produtos florestais não madeireiro. Essa é a nossa aposta e é isso que a Embrapa tem desenvolvido aí nos últimos 20, 30 anos, com pesquisa em bem-estar animal, ecologia e reforma e recuperação de pastagem. Prezados, muito bom. Agora nós vamos ter que fazer aqui um certo milagre, porque normalmente quando a gente abre para perguntas assim, aí as perguntas são um pouquinho mais longas, tal, acaba dando menos tempo. Temos 3 pessoas inscritas, na verdade 4, porque uma disse que precisava sair agora, e a gente tem aí 15 minutos. Eu não sei, Raul, até que hora você pode ficar? Eu tenho que sair 9h30. Eu posso ficar até umas 9h20, eu posso ficar. Tá bom. Então temos 20 minutos. Então eu vou pedir para. Natália, você quer fazer agora antes de sair ou deixa para lá? Eu preciso sair porque eu tenho uma reunião com pessoas me esperando, mas pode Então, tá colocar na bom. fila se der, ótimo. Obrigada, André. Bom. Então a Eliane Amada, que já está na fila aí. Vai lá, Eliane, bom dia. Gente, olha, vamos Obrigada. considerar na pergunta que temos outras 2 pessoas para perguntar e mais 15 minutos para responder. Muito obrigada. Eu tinha 3 perguntas, mas eu vou fazer uma só que eu também tenho outra reunião, o pessoal me esperando. Raul e Max, muito agradecida, foi bem interessante conhecer mais. Eu sou muito amiga da Thalita Terra, que trabalha com vocês, às vezes ela conta as coisas interessantes que vocês estão desenvolvendo. Então, uma pergunta que eu gostaria muito de saber, você trouxe até os comentários, Raul, a respeito desse suporte e dessas parcerias que vocês estão fazendo com as instituições. Aí eu queria entender se vocês dão esse suporte jurídico e legal para esses produtores que têm embargos, como você citou, e algum problema de regularização fundiária, alguma questão com documentação, sei, né, que são os assentamentos, que tem a questão da documentação, mas se algum desses parceiros, eles estão com alguma pendência, vocês dão esse suporte, jurídico e esse acompanhamento para eles regularizarem.
Já vai lá, Raul, já responde essa, depois eu passo para os dois. Bate-bola, tá bom. Sim, Eliane, a gente dá esse apoio jurídico até um certo limite, então a parte de resolução fundiária propriamente dito, a gente ainda não entrou nisso, a gente já seleciona gente que está com a situação fundiária razoavelmente, né, mas a gente provavelmente vai apoiar, mas a gente apoia a regulação ambiental, né, então um dos trabalhos nossos, a parte da nossa parceria é trabalhar com a regularização lá nas SEMAS, então a gente faz o CAR, retifica o CAR, né, vamos atrás da história dos embargos, então a gente sim dá esse apoio. Muito bem. Thanks. Então, Ricardo, vai lá. E na sequência eu vou pedir para os dois fazerem as perguntas, um na sequência do outro, aí o Raul fecha com a resposta. Vai lá, Ricardo. Raul, Max, muito obrigado pela apresentação, pela aula, foi muito interessante ouvir vocês. Minha pergunta é mais no sentido assim, né? O foco do nosso grupo aqui é a Amazônia, mas você foi falando e eu fiquei pensando também nos outros biomas, né? É a ideia da Sancto mais para o futuro também expandir para os outros biomas, né? Temos assentamentos no Brasil inteiro. Eu, inclusive, eu fui na Feira da Reforma Agrária da Neuza Paviato em Campinas agora, eu fiquei imaginando de vocês fazerem uma fala lá, acho que ia ser bem interessante. Então eu já comecei a imaginar nos outros biomas, né? Mata Atlântica, o Cerrado tá tendo muita pressão também. Como é que vocês pensam aí mais pro futuro, assim, também? Ricardo, é o futuro, né? Então, assim, a gente está primeiro a gente está no momento de testar o modelo, tá? Então, assim, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o modelo, inclusive a gente não sabe se vai dar certo lá na frente. Pode ser que a gente não esteja enxergando alguma coisa que lá na frente não funcionou. Então, a gente está indo com parcimônia, né? Já na Amazônia tem um mundo, né? Né, para tentar resolver. Então, assim, a gente não tem no nosso horizonte de curto, médio prazo, ir para outros biomas, né? A gente conseguir expandir na Amazônia já vai ser bem relevante. Agora, daqui a alguns anos, a gente conseguiu, deu certo o modelo, a gente ajustou, adaptou, ele está funcionando, a gente pode ser, né? Acho que daí, né, o céu é o limite. Mas por enquanto não, a resposta é que por enquanto não. Dando certo na Amazônia, não vai ser difícil dar certo em outros lugares, né? Vocês já foram logo para o olho do furacão, né? E aí, quem sabe, depois umas franchises aí, né? Mas o Smith, é Smith? Tudo bem, Smith? Vai lá. Tudo bem. Agradecer, né, vocês aqui, maravilhoso escutar vocês. A gente está com um projeto aqui iniciando no Pará que é muito parecido. A principal diferença, na verdade, é que não tem o gado. Quem são São vocês, sistemas... Smith? Oi? Vocês que são quem? Quando você fala vocês, Ah, nós. sim. Nós somos três empresas que se uniram, são duas empresas de consultoria ambiental e socioambiental, e uma empresa que já trabalha, que é uma empresa que já trabalha com óleos da Amazônia e outros produtos. E aí a gente se inscreveu em um projeto de um fundo, né? E a partir desse projeto desse fundo, a gente fez um projeto com vários agricultores da região para fazer trabalhar com RNA a partir de enriquecimento, né? E esse enriquecimento com as espécies nativas que vão ser utilizadas e já vão para uma espécie de posteriormente de escoamento com essa empresa que trabalha diretamente com os óleos e outras espécies nativas. E aí, eu achei muito parecido com o de vocês, essa questão só a diferença do gado e também que a gente não tem ainda a parte do carbono aqui envolvida, né? E aí eu fiquei curiosa para saber com vocês como é que vocês estão fazendo a parte relacionada à seleção das espécies, né? Também eu vi que vocês trabalham com a parte de restauração em si mesmo, né? E também em relação aos acordos com os proprietários, né? E se há algum tipo de repasse de valores do investimento que vocês estão fazendo, porque, por exemplo, nesse fundo que a gente entrou, uma parte do valor é doação e a outra parte do valor é empréstimo, mas que está vinculado diretamente à empresa, né, que já tem uma empresa formalizada que trabalha com as espécies que a gente vai trabalhar. Vai ter duas perguntas, André, ou a gente já pega Não, essa? depois eu vou fazer uma para encerrar. Tá. Max, pega aí. Então, seleção das espécies e enriquecimento. A gente tem modelado aquelas espécies que o produto tem um bom valor agregado, a gente consegue escoar ele bem, então o produto tem menos volume,
que é um problema logístico, que até a colega falou mais cedo, e ao mesmo tempo que sejam resilientes a essa condição atual. Então, para enriquecimento, restauração produtiva, a gente está apostando muito nessas espécies que são espécies semi-domesticadas, que são cultivares, mas que ainda tem muito do material genético nativo. A gente tem, por exemplo, castanheira e cumaru, que são espécies bastante resilientes ao enriquecimento em áreas com pouco manejo e tal. Então, a gente está olhando para essas espécies e também está olhando para o mercado para elas. Então, acho que para selecionar as espécies, para esse tipo de plantio, né, enriquecimento, a gente tem que pensar muito nessa habilidade delas de sobreviver naquela condição e, ao mesmo tempo, não precisar de tanto manejo. Se a gente vai para plantas cultivares, que precisam de manejo mais intensivo, aí mesmo que a produtividade dela seja alta e tenha mercado, o custo de produção dela é muito alto. Você tem que irrigar, e muitas vezes a gente se esbarra aí em problemas logísticos. Então a gente está selecionando as espécies bem nesse caminho aí. Espécies que têm alto valor agregado e que não tenha muito trabalho envolvido. E a gente tem feito, aqui, no enriquecimento especificamente, a gente não faz plantio em área total, a gente abre ali trilhas e planta essas espécies a pleno sol, então tem que ser espécies bem duras, assim. E eu acho que o restante aí da pergunta o Raul pode complementar. O resto da sua pergunta, Smith, era sobre o financiamento, é isso? É sobre Isso. o financiamento e como é que vocês estão fazendo esses acordos, né, com esses proprietários. Então, é bem simples, na verdade, assim, assim, o acordo, primeiramente tem um contrato com essas famílias, né, um contrato que prevê tudo isso que a gente está falando, olha, a gente vai oferecer financiamento, o financiamento vai ser pago assim assado, né, a gente tem depois uma lógica de como que é pago o financiamento, então, basicamente, o que a gente faz é garantir, assim, a gente faz uma venda, então, parte da venda vai para a família, parte da venda vai para pagar o financiamento. Então, tudo isso tem um acordo, a gente tem um contrato firmado que tem 15 anos. Todo recurso é um recurso de financiamento hoje, pelo menos, né? A gente ainda não tem um recurso a fundo perdido como vocês têm, é super interessante. A gente pode eventualmente migrar, a gente não, não está fechado para isso, a gente não conseguiu ainda recurso a fundo perdido, né? Mas aí, basicamente, o que a gente faz é captar recurso no mercado, né? De quem quer emprestar dinheiro, a gente é um intermediador disso, a gente repassa esse recurso para os produtores, eles assumem a dívida, mas a gente tem no nosso contrato com eles que é uma cláusula bem interessante, que é como a gente tem segurança de que a gente, com recurso, com tecnologia e tudo mais, a gente vai conseguir fazer com que essa renda aumente, né? E ele vai conseguir pagar essa dívida, a gente tem no nosso contrato com eles uma cláusula que diz que se ao final do prazo de pagamento da dívida, que é 15 anos, tá? Então essa dívida ele tem que pagar em 15 anos. Então essa é uma diferença hoje em relação ao Pronaf e outros, né? Um prazo mais alongado. Então, isso é uma coisa importante para a transição agroecológica, né? E talvez o próprio Pronaf pudesse ter. Mas se ao final de 15 anos ele ainda tiver um saldo devedor, que a gente imagina que isso não acontecerá em regra, né? Esse saldo devedor ele é perdoado, né? Então, o produtor tem uma segurança de que ele não vai se endividar, ou seja, ele não vai precisar vender o carro, casa, nem nada, para poder pagar essa dívida. Toda a dívida é paga com o produto do trabalho dele na parceria, né? E se ele está trabalhando, a gente vai estar ao longo de 15 anos acompanhando, né? Trabalhando juntos, e não foi em função de uma leniência da pessoa, né? A gente vai perdoar essa dívida, isso dá uma segurança. Mas basicamente é recurso de dívida. A gente não tem hoje nenhuma parte de doação, né? Por enquanto, pelo menos. Raul, vou aproveitar então que você falou dessa coisa do mecanismo aí financeiro e perguntar como é que vocês estão, se é que vocês estão interagindo, analisando o potencial daquele Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né? Que já fez esse processo, inclusive, de captação com o Ecoinvest e tal, ou seja, se eu bem entendi, você até falou de Fiagro, né? Vocês estão aí com um mecanismo financeiro que capta recursos para investir no modelo, certo? Faz sentido acoplar o modelo de vocês
dentro de um programa como esse, Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, porque a rigor o objetivo é exatamente esse, né? Aumentar a produção de alimento, reduzir desmatamento, uso de tecnologias de integração lavoura-pecuária, sistemas agroflorestais, etc. Ou tem alguma restrição no programa que faz com que isso não interesse a vocês? Porque o custo dele é muito baixo, né? Certamente é mais baixo do que o custo que vocês estão pagando aí, captando no mercado externo. Então, André, boa pergunta. A gente precisa até voltar a buscar fontes desse recurso. O nosso modelo está em aperfeiçoamento, tá? Então, assim, a própria pecuária, no começo, ela não era tão relevante, né? E o SAF era mais relevante, hoje a gente fazendo contas, vendo na prática, eles estão, né, já meio que se igualando. Quando nós fomos buscar, eu fui conversar, né, com um amigo nosso que nós conhecemos, trabalha no Itaú, né, e tava, né, foi um dos captadores desse recurso. O que nos falaram era o seguinte, que para aquilo que a gente estava fazendo não dava para pegar dinheiro, porque basicamente eles queriam financiar a conversão para soja, grãos, não sei o quê, essa conversão de pasto para grãos, basicamente, né? E, portanto, agrofloresta, ou mesmo uma pastagem mais bem manejada, não cabia. Eu achei estranho, mas essa foi a resposta que a gente teve na época, né? Mas a pastagem, a nossa parte do gado ela era menos importante, né? Então eu entendia que SAF, por exemplo, era uma coisa que dava tilt no modelo lá. A gente vai voltar Não, a é buscar. o contrário, tá? Pelo que eu É, entendi do programa, os sistemas agroflorestais sim interessam muito, talvez menos a pecuária, mas a ver, é, né? pois é. Enfim, é isso. Então, assim, se esse modelo, que é um modelo mix, né, onde a pecuária é uma parte, eu acho que o nosso grande desafio de financiamento até hoje, para esse tipo de, de solução, que eu acredito que é a única solução possível, essa natureza onde você tem vários elementos, não tem bala de prata, né? Não é uma coisa, você tem vários elementos que conseguem estabilizar o sistema, temos dificuldade de financiamento, a gente sabe disso. O próprio SAF é uma dificuldade, porque você tem vários produtos. Então, se você conseguir financiar uma coisa que tem pecuária, que já tem um SAF, que já tem vários produtos, que tem restauração produtiva, que tem vários produtos, o sistema de crédito não está preparado para emprestar, né? Então, ou você financia só uma pequena parte disso, mas você financia o conjunto, e aí dá problema lá, porque daí você fala, mas como é que você vai pagar isso aqui vendendo só o cacau? Mas não é só o cacau, tem o gado, mas o gado eu não estou te financiando, né? Enfim, então, eu acho que esse é uma coisa que não é só dessa linha, mais geral, mas a gente vai voltar a buscar essa linha sim. Agora, só para finalizar, então, que você tem mais 3 minutinhos, acho que, eu cheguei a participar de algumas conversas sobre esse programa, né, a construção do programa. Um dos receios era de que ele, de fato, pudesse potencializar a pecuária. E aí, se você potencializa a pecuária, mas não direciona esse investimento, o que você vai ter, na verdade, é a ampliação da pecuária na região, né? Então, ou seja, na verdade, o modelo de negócio de vocês tenta quebrar isso, mas tudo na vida tem um risco. O risco é o sistema agroflorestal não ser atrativo o suficiente e o cara dominando uma tecnologia altamente produtiva da pecuária, daqui a 10 anos ou antes, se a conta não fechar, ele rescindir o contrato e dizer, não, estou satisfeito é com a pecuária, bora avançar com ela. Existe esse risco, né? Então, acho que aí é a maravilha de trabalhar com camponeses, André. Porque esse risco existe quando você pensa em médias e grandes propriedades, onde o sujeito pode expandir indefinidamente, porque vai contratar mão de obra e tudo mais. A agricultura camponesa tem a força de trabalho dela. E parte da remuneração desses produtores, desses parceiros nossos, é de trabalhar menos um pouco. Então, assim, a gente consegue criar um modelo, a nossa estabilidade do sistema é onde eles trabalham menos do que trabalham hoje, portanto, tem mais tempo, se esforçam menos, se desgastam menos o corpo, né? E tem uma renda maior. E eles não têm condição de aumentar mais, não conseguiriam duplicar a área de pecuária ou triplicar a área de pecuária, porque isso daria um trabalho que ele não conseguiria fazer por conta própria, né? Então, acho que na agricultura camponesa você consegue ter um certo equilíbrio que talvez na outra agricultura de fato não tenha. Legal. Bom, gente, não temos mais tempo. Eu até teria uma outra pergunta a respeito aí da questão dos riscos de incêndio, mas aí depois eu converso aí com você, Raul. Acho que só o acero, né, a coisa como está rodando na Amazônia, com cada ano seco, aí junta El Ninho, junta com o aquecimento do Pacífico, não sei o quê, os aceros são necessários, importantes, ajudam, tal, mas eles não resolvem, né? Então acho que esse é vamos dizer assim, um ponto de atenção aí para o trabalho de vocês, na medida em que vai ganhando escala, né? Vocês estão trazendo os vizinhos,
aí passa a ser mais viável você pensar o que a gente está chamando de um plano de manejo integrado do fogo e uma medida preventiva mais, vamos dizer assim, mais comunitária, né? Comunidades resilientes ao fogo, né? A lógica é essa. Eu acho que o Max está com toda a razão, né? Se é só mato, deixa pegar fogo, paciência, eu não vou botar o meu trator e a minha tropa aqui em risco. Agora, aí a minha cerca elétrica, o meu investimento, né? E aí já é diferente, né? Mas aí a gente pode conversar outra hora, porque já são 9h20. Quero então só agradecer aí, Max e Raul, fantástica aqui essa experiência e realmente estou bem feliz aqui em aprender um pouquinho Muito mais, obrigado. certamente todos também, tá certo? Valeu, Valeu, abração. gente. Obrigado, André, pela oportunidade. Valeu. Valeu, muito obrigado. Tchau.